Thiago Maia perto de virar reforço do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história que envolve também a ida de Fausto Vera para o Flamengo. Preciso te atualizar sobre a novela envolvendo Ferreirinha. Nessa semana, ao que tudo indica, essa história acaba. Falo também sobre Rian Francisco, um jovem, maior promessa das categorias de base do São Paulo, observado por 3 clubes europeus. Conto ainda sobre Vanderlan, lateral esquerdo do Palmeiras, que pode parar no Milan. Informações de mercado, bastidores, finanças, muita história legal para contar para vocês a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperte o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações, tá bom? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, muita coisa legal. Quero começar falando sobre o Atlético Paranaense, que anunciou Juan Carlos Osorio como seu novo treinador. Eu me refiro ao colombiano, que já passou, por exemplo, pelo São Paulo, também dirigiu a seleção mexicana em Copa do Mundo. O Atlético se cansou de esperar por uma resposta do Domi e se acertou com o Osorio. Já o Grêmio avalia a possibilidade de proposta por Marçal, lateral esquerdo que pertence ao Botafogo. Enquanto isso, o Curitiba rescindiu de forma amigável o contrato com o atacante Rodrigo Pinho. Vínculo só terminaria em 2025. Quero contar ainda que o Fluminense comprou o atacante Lelê, que estava por empréstimo na temporada passada, negócio de 4 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Lelê foi o vice-artilheiro do Flu em 2023, com 13 gols marcados, só atrás de Germancano. Para completar o giro de notícias, Chay, meio atacante que já viveu bom momento com a camisa do Botafogo, deve ser reforço do Guarani para a temporada de 2024, enquanto Beraldo estreou pelo PSG, jogou 19 minutos no confronto contra o Toulouse, que garantiu ao PSG o título da Supercopa da França. Beraldo, toda vez que tocava na bola, era aplaudido de pé por torcedores do clube. Para completar, preciso falar sobre o Girona, a grande surpresa do futebol europeu. O time venceu o Atlético de Madrid por 4-3 nessa quarta-feira. Primeira vitória em sua história contra o Atlético de Madrid e liderança dividida no fim do primeiro turno com o Real Madrid, 48 pontos para cada. Vale a lembrança de que a campanha histórica do Botafogo no Brasileiro do ano passado, com 47 pontos no primeiro turno, termina com 1 ponto a menos do que o Girona no fim do turno no Campeonato Espanhol. Bora falar agora sobre Vanderlan, lateral esquerdo que pertence ao Palmeiras e interessa ao Milan. Informação trazida pelo Fabrício Romano, especialista em mercado no futebol europeu. Ele conta que o Milan colocou o Vanderlan numa lista de reforços para a temporada, para metade do ano, para a janela de verão, que é a janela mais forte. Importante lembrar que o Vanderlan chegou de graça ao Palmeiras sem qualquer custo. O Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos, os outros 30% pertencem a um clube baiano que o revelou. Só para completar, multa rescisória do Vanderlan de 60 milhões de euros, contrato estendido recentemente até 2026. Galatasaray e Rennes, Galatasaray da Turquia e o Rennes da França são outros interessados no atleta. Bora falar agora sobre Robert Renan, mais novo reforço do Internacional. Atleta revelado no Corinthians, esteve nos planos do Timão, mas o Corinthians decidiu por não contratá-lo. Tudo porque queria contar com o Robert Renan por 1 ano. Pois saibam que o Internacional anunciou a chegada do atleta até dezembro de 2024. Nicola, mas se o Zenit vendeu o Robert Renan na metade do ano, aí o Internacional fatura 4 milhões de reais com taxa de vitrine. Se o negócio acontecer em dezembro, no último mês de contrato de empréstimo, aí o Inter, em vez de embolsar 4 milhões de reais, fatura 9 milhões, salários do Robert Renan na casa dos 350 mil por mês, mais bônus por metas. Gostei do negócio, achei que o Internacional mandou muito bem. Quero falar agora sobre Bernard, qual a chance de o atacante voltar para o Clube Atlético Mineiro na metade do ano. O Atlético, diante dos microfones, assegura que não há negociações, mas há sim a intenção de repatriar o atacante formado no clube e torcedor fanático do Galo. Só que o Atlético não quer divulgar isso para não estimular a concorrência, sabe que cada vez que aparecem mais clubes, o valor fica mais alto. A tendência é que o Bernard troque o Panathinaikos pelo Atlético a partir da metade do ano, quando termina seu contrato no futebol grego. Tem sido titular por lá. Para mim, bom reforço, ótimo reforço de um jogador identificado, que ainda tem bastante lenha para queimar e que volta numa idade que lhe permite ser bastante interessante. Bernard também foi sondado pelo Palmeiras, mas vai dar preferência ao Atlético, não tenho muita dúvida disso, a menos que o Palmeiras faça uma proposta muito superior à do Galo. Até costumo comparar o Bernard com o Lucas Moura na relação
do Lucas Moura com o São Paulo. Bora falar agora sobre Rollheiser. Onde é que vai jogar esse meio atacante? Atacante de lado de campo, 23 anos de idade, formado na base do River Plate e que se destacou demais pelo Estudiantes. Corinthians foi o primeiro a demonstrar interesse, mas antes de gravar o vídeo conversei com o dirigente alvinegro e ele disse que não há mais possibilidade de o Rollheiser ser contratado. Hoje, Rollheiser está entre o Benfica, que já fez proposta e teve essa oferta aceita, e o Botafogo, que foi o último a entrar na parada. A oferta do Botafogo foi superior a 8 milhões de dólares, ou mais ou menos 40 milhões de reais. Agora, cabe ao atacante decidir se vai jogar no Brasil ou se vai se mudar para Portugal. A gente pode ter o Benfica contratando numa mesma janela Marcos Leonardo dos Santos e Rollheiser do Estudiantes, dois atacantes que se complementam, um centroavante e um atacante de lado de campo. Só para fechar sobre o Botafogo, John, ex-goleiro do Santos, com passagem pelo Internacional, está a caminho do Botafogo, chega para ser talvez até titular absoluto do Botafogo nessa disputa com o Gatito para o lugar do Lucas Perry, John que estava no Valladolid. E a saideira do Botafogo, João Pedro, centroavante do Altaon, é outro alvo. Esse chegaria para o lugar do Diego Costa, no caso para ser reserva do Tiquinho. Quero falar agora sobre Thiago Maia, praticamente fechado com o Corinthians. Negociação que já se iniciou há mais de um mês. Corinthians e Flamengo discutiam possibilidade de uma troca. Fausto Vera indo para o Flamengo e em troca o Timão recebendo o Mateuzinho e o Thiago Maia. O Mateuzinho está praticamente descartado nesse negócio, mas o Thiago Maia deve se acertar com o Corinthians. Ou melhor, já se acertou com o Corinthians. Fausto Vera também já disse sim à oferta do Flamengo. Para que o negócio se dê como oficial, basta que o Flamengo aceite as condições. Essa resposta estava sendo aguardada para essa quarta-feira, ainda não chegou. Se chegar nessa quinta-feira, o negócio será concluído e os atletas passarão por exames médicos. Dessa maneira, Thiago Maia em definitivo no Corinthians, Fausto Vera em definitivo no Flamengo. Fausto era um antigo pedido do Tite, Thiago Maia não seria utilizado no Fly e vai ter muito mais oportunidades no Corinthians. A ideia do Mano é que o Thiago Maia vai ser muito mais útil do que o Fausto Vera. Só para completar sobre o Corinthians, queria contar sobre Félix Torres, zagueiro da seleção equatoriana que pertence ao Santos Laguna, um dos primeiros reforços acertados pelo Timão, mas que segue treinando com o Santos Laguna. Torcedor do Corinthians andou meio ressabiado em relação a esse negócio. Conversei com o dirigente alvinegro, ele assegurou que está tudo certo, só que o Santos Laguna só vai liberar o atleta depois de receber a primeira parcela do negócio. Bora para a reta final do vídeo, quero falar sobre Rian Francisco. Já ouviu falar sobre ele? Contei algumas semanas atrás sobre esse atacante de só 17 anos de idade do São Paulo. Ele completou 17 no mês de novembro, ou seja, está disputando a Copa São Paulo de Juniores praticamente com 16 anos, quase acabou de fazer 17. E ele já meteu 2 gols logo na estreia do São Paulo, vitória por 5-1 contra o Porto Vitória. E a notícia curiosa ou importante sobre o Rian Francisco é que ele está sendo observado por 3 scouts de clubes gigantes do futebol europeu. Informação sobre esse interesse ou sobre essa observação foi divulgada pelo Gabriel Sá. O jogo do São Paulo aconteceu em Araraquara e esses scouts estiveram no estádio para acompanhar de perto o jogador. Tricolor é dono de 80% dos direitos econômicos, contrato estendido recentemente até 2026 e multa rescisória de 60 milhões de euros. Bora falar agora sobre a novela Ferreira para encerrar o vídeo. Em que pé está essa história? Havia contado para vocês na manhã de quarta-feira que o São Paulo estava otimista em relação ao acerto. São Paulo havia chegado ao valor pretendido pelo Grêmio, o pagamento da primeira parcela seria utilizado com a grana da venda do Natan, mas o Bahia cacifou a proposta do São Paulo. O Bahia está disposto a pagar à vista ao Grêmio os 2 milhões e meio de dólares, 2 milhões e meio de euros, desculpa, por 35% dos direitos econômicos. O Bahia também fez uma oferta ao Ferreira melhor do que a oferta do São Paulo. A boa notícia é de que essa novela deve acabar nos próximos dias. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Pablo Bueno, que é o representante do Ferreira. Pablo disse que agora os últimos capítulos estão sendo vividos. Grêmio e Ferreira vão tomar decisão sobre Bahia ou São Paulo nas próximas horas, no máximo nos próximos dias. O Ferreira é torcedor do São Paulo, Ferreira está muito animado em trabalhar com o Dorival Júnior, mas agora pintou uma oferta maior e essa decisão vai ser tomada em conjunto pelo Grêmio e pelo Ferreirinha. A boa notícia é que essa novela tem data para acabar, não deve passar dessa semana e eu prometo estar atento para contar para vocês. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos, abraço, tchau!